Eu estou aqui na editora Taylor Made fazendo uma entrevista para a revista Brasil Travel News. Ao meu lado, o Enzo Avezum, que é diretor do escritório de turismo de Puerto Vallarta e Riviera Nayarit, dois destinos de luxo no México. Tudo bem, Enzo? Tudo bem, Márcia, tudo bem? Boa tarde. Enzo, muito obrigada por ter vindo. Tenho certeza que os nossos leitores e telespectadores vão adorar saber desses dois destinos. Certeza. Conta pra gente qual é o diferencial desses dois lindos lugares. Bom, basicamente a gente uniu dois destinos que a gente tem a vida noturna muito agitada, que é Puerto Vallarta, tem uma vida noturna muito dinâmica, com vários tipos de atividade. Legal. Que então dá desde baladas para jovens até para casais, galerias de arte, bares de jazz, né? E aí Riviera Nayarit, que são compostos de vilarejos, então é uma vida um pouco mais tranquila, delícia, composta de meu Deus. pequenas galerias de artes, vários restaurantes, hotéis. Então assim, a gente uniu a tranquilidade de Nayarit com as baladas, a dinâmica de Puerto Vallarta, para fazer essa junção. Eles são muito complementares. Enzo, quem quiser ir para um desses dois lugares, como é que tem que fazer a conectividade? Hoje a gente tem 3 possíveis caminhos. Atualmente são 2 e agora vem o terceiro. A gente tem com a Aeroméxico via Cidade do México, então faz São Paulo, Cidade do México, Cidade do México, Puerto Vallarta. Depois tem a American Airlines via Dallas, via Estados Unidos, aí é necessário, claro, ter o visto americano. Tem a Latam faz São Paulo, Cidade do México, e aí uma parceira faz até Puerto Vallarta. E a partir de 16 de dezembro, a Copa Airlines voa da Cidade do Panamá 2 vezes por semana, às quintas e sábados. Então a gente vai ter um grande avanço nessa promoção, nessa colocação do destino no Brasil. E Enzo, quais são as ações com os operadores de turismo? O que vocês têm feito para divulgar ainda mais os destinos? Eu amo o México, já fui para lá 3 vezes, não conheço ainda esses destinos, mas sei que o México, aquilo que ele se propõe no turismo é maravilhoso, né? E o que vocês têm feito exatamente para as pessoas conhecerem mais? Como você falou, né, o México não tem como não gostar. Se assemelha muito à nossa cultura, na gastronomia, nas músicas. Puerto Vallarta e Riviera Nayarit são muito autênticos, nunca vai ser um destino de turismo de massa. Então o que a gente fez é aliar o luxo, a aventura, a família, e aí com as agências e operadoras de viagem a gente começou a promover esses segmentos e a cultura, as cidades históricas. Tem um trecho das cidades históricas ali que a gente possibilita descobrir uma parte. Então você pode fazer um roteiro cidades históricas, plenamente cultura, e terminar no mar. Delícia. E é outro mito que a gente derrubou com as agências finalmente, que não é um oceano Pacífico gelado, é um oceano Pacífico de água temperada. Entendo. Então porque porque um oceano Pacífico é água fria. Não é uma água fria, é uma água temperada. Tudo que a gente não quer é água fria. Exatamente. Certo. E atualmente, os brasileiros que vão para lá, qual é o feedback que vocês têm desses brasileiros? Olha, a gente tem um 100% de feedback positivo. Não é uma invenção de dados, mas é 100% de positividade, porque a gente reúne uma gama de serviços, né? Como você disse, o México é muito bem estruturado para turismo há muitos anos. Eles têm produtos diversificados, segmentos diversificados. Então hoje você tem família, com criança pequena ou criança grande, você tem por segmento de melhor idade, você tem a mulher solteira viajando sozinha, é um destino extremamente seguro para as mulheres viajarem sozinhas. Que legal! As estradas são seguras, são muito boas, é tudo muito bem identificado, com muita informação bacana. Então tem uma riqueza que a gente não encontrou brasileiro ainda que voltasse decepcionado. Pelo contrário, quando descobrem a diferença entre Riviera Nayarit, Puerto Vallarta e outras cidades do México, outras regiões, todo mundo fala, puxa, demoramos para descobrir uma joia. E sobre os hotéis desses dois lugares, como é que eles estão configurados? São mais hotéis de luxo, mais resorts? A gente vai atender aí toda a gama de hotel. A gente prima muito pelos hotéis 4 estrelas, 5 estrelas e o nível alto luxo, né? A Riviera Nayarit tem o selo Virtuoso já há muitos anos. O selo Virtuoso é um selo de luxo, é um selo mundial do setor de luxo, que tem altos hotéis de alto luxo como
E agora vem vindo outros hotéis nesse segmento. Uniu com os hotéis de Porto Vallarta, que tem 4 e 5 estrelas também, e que tem a parte de aventura muito bem estruturada. Então eles uniram o know-how de aventura de Porto Vallarta com os seus hotéis bacanas, e os hotéis alto luxo e as praias muito boas na Nayarit juntaram. Então você tem, não é que só tem luxo, mas você tem uma gama dentro desses 4, 5 estrelas, e aí você também tem o segmento para quem está indo estudar os hotéis 3 estrelas de muito boa qualidade. Enzo, claro que os leitores devem estar se perguntando, é caro, não é caro? Lógico, quando a gente, um produto que é A, B, um produto de luxo, a gente mais ou menos sabe o preço. Uhum. Mas hoje, por oferecer tudo isso, como é que você considera o preço desses 2 destinos? Preço de hotéis? Olha, a partir de R$ 3.600 só a parte terrestre, a gente consegue ter, por exemplo, uma estadia de 6 noites, 5 a 6 noites, só com parte em hotéis 3, 4 estrelas. Então você vai ter assim, atingir um público que, se ele, por exemplo, resolve comprar passagem separada, e a parte terrestre toda com agências, ele vai poder viajar e pagando. O custo-benefício é muito bom. O custo-benefício de Riviera Nayarit hoje, mesmo com o luxo, é mais baixo, por exemplo, que Cancún. Entendo. Então, com R$ 3.600, uma pessoa consegue ficar num hotel 3, 4 estrelas, 5 noites. 5 noites. Aí ele vai comprar o voo separado. Isso. E geralmente os brasileiros se hospedam mais aonde? Em Riviera ou em Porto Vallarta? Há muito uma divisão. Existe muito uma divisão. As pessoas preferem ficar 3 a 4 noites em um, 3 a 4 noites de outro lado. Ou a quem prefira fixar a base em Porto Vallarta, que está mais próximo do aeroporto internacional, e alugar um carro e explorar todas as 2 regiões. Desses 2 destinos, eu gostaria que você falasse quais são os principais lugares de cada um. Vamos começar por Nayarit. Riviera Nayarit, você tem Punta de Mita, que é o filé mignon, né? onde tá a hotelaria de peso ali, do alto luxo. E as praias mais bonitas. Quanto mais para o norte a gente vai estar indo, porque assim, na geografia você tem Porto Vallarta no sul, mais ao sul, e Riviera Nayarit no norte. E aí você tem uma ponta do continente que é Ponta de Mita, onde estão os hotéis premiums mesmo, e as praias mais bonitas, todas mais para o norte. É para lá que a gente vai. Então você tem, nessa região, a gente indo para dentro do estado de Jalisco, ali, mais para o interior, você tem uma parte dos povos mágicos, os povos mágicos. Lindo. O México constitui um itinerário de 111 cidades históricas. Na nossa região a gente tem 9, dá para fazer um roteiro nessas 9 cidades. Interessante. Um dos pontos altos é a cidadezinha de Tequila, que é onde é produzida as tequilas premium do México, é toda produzida naquela região. Tequila! Já fui para Tequila, gente. Tequila. Linda aquela cidade. Mágico. É um dos povoados mágicos ali. Lindo. Fazer o circuito das 9 cidades e começar e terminar a viagem na praia, no sol e praia. Entendeu? E aí um pouquinho de balada noturna em Porto Vallarta. Então você consegue unir uma parte cultural muito grande ali dessa região de Jalisco. E aí você vindo para Nayarit, aí você descendo para o sul, você tem os festivais gastronômicos, você tem os festivais de arte, você tem a tribo Huichol para explorar, que é uma cultura local muito bem preservada, as tribos é muito bem preservada. Interessante. Então você tem assim uma parte cultural entre música, gastronomia, a arte, o artesanato contemporâneo, a arte moderna, a mais tradicional, tudo muito bem preservado. O governo fez questão que isso fosse mantido. Que interessante. Bom, Enzo, qual é a expectativa de crescimento em relação ao número de brasileiros que têm ido para lá? Nós estamos em 2017, acredito que essa expectativa se estenda até 2018 ou até o final de 2017, né? Bom, a expectativa é que a gente tenha um aumento aí de no mínimo mais uns 100% em relação a esse ano, né? Em relação ao ano passado, nós tivemos um aumento de 100% de brasileiros chegando. Com a vinda do voo da Copa Airlines agora, a partir de dezembro desse ano, a gente com certeza vai ter um incremento muito bom. E a tendência, a nossa luta agora, nosso desafio é fazer com que esse voo da Copa se torne diário.
Entendi. Entendeu? Isso deu muita visibilidade para o destino esse rol. E a divulgação do destino, né? Que eu acho que é fundamental, né? Como é que vocês têm feito essa divulgação? Junto com as operadoras, com as agências, tem feito um trabalho de formiguinha com as agências principalmente, e fazendo ações localizadas, unindo, por exemplo, uma operadora, uma agência e um setor da economia. Por exemplo, um pet shop pega os clientes, faz uma ação localizada em um dia, e aí tem uma promoção, a agência lança uma promoção, isso está fazendo com que cresça o interesse. E lua de mel. A gente tem pego muitas agências que trabalham com casamentos no México. Interessante, né? Porque hoje casar no México é muito mais barato do que casar no Brasil. Entendeu? Quem quer só, por exemplo, uma cerimônia simples num hotel, na praia, você vai gastar $500. Só a cerimônia, os padrinhos ali, uma champanhezinha e pronto. $500 você tem uma cerimôniazinha simples e num pôr do sol sensacional que é ali no Pacífico. Ou e então, você já convida os amigos, né? Quem quiser pode assistir seu casamento. Pode assistir, né? Um grande estilo. E vai para um jantar fazer. Ou então você faz só da festa. Então, por exemplo, hoje você faz uma festa para 300 pessoas que dure 2 a 3 horas com 40, 30 mil reais. O que no Brasil isso é impossível. Quantas pessoas? Até 200 pessoas. Que dure 3 horas. Entendeu? Mas aí você está falando, considerando DJ, a bebida, a comida, a organização das cadeiras para cerimônia. Aí tem todo um cerimonial envolvido. Então, assim, o custo-benefício é muito bom. Né? Você não faz um casamento para 200 pessoas hoje no Brasil gastando 30 mil reais. Né? Um casamento bacana. Então, o segmento também de lua de mel e casamentos tá indo de vento em polpa pra gente. Bom, Enzo, qual é o site de vocês para quem quiser saber mais sobre esse destino maravilhoso? Só do Enzo falar aqui, eu já fiquei pensando naquelas praias lindas, hotéis de luxo. Realmente o México tem isso, né, Enzo? É um destino que eu particularmente adoro. E qual é o site de vocês para quem quiser visitar? O site brasileiro é visite portovallarta-riviera-nayarit.com.br. Tá no ar, e também tem o site da nossa promoção no Brasil. Esse é o itour.com.br, que também tem informações bem precisas ali sobre o tempo, a temperatura anual, por exemplo, que é uma coisa importante, todo mundo pergunta, 27 graus a temperatura média. Né? Claro que no verão, que é agora em julho, agosto, a temperatura vai para os 35, 36, mas do resto do ano E falar dessa temperatura hoje em São Paulo, hoje em São Paulo está 12 ou 13 graus, não sei quanto que está agora, é realmente deixar a gente com água na boca, né? Enzo, há quanto tempo você assumiu essa representação? Há 3 anos e meio. Há 3 anos e meio. Então, seu trabalho tem sido fundamental para esse crescimento, né? Tem sido. Trabalho meu aliado com as pessoas do turismo, com as pessoas chaves, os players chaves ali, operadoras e agências. A mídia tem dado um apoio muito grande. Então, é um conjunto, é o conjunto da obra. Né? Eu sozinho não ia fazer nada. Ai, né? Que bom, Enzo. Parabéns. Obrigado. Que a gente volte para falar mais vezes desse destino lindo. E a gente se vê então em um desses lugares. Obrigado, Márcia, com certeza. Viu? Prazer em te rever. E muito obrigada por ter vindo.